deslocamento é o que faz com que o título passe a ser, então, Wittgenstein e a herança kantiana. Uma última ressalva preliminar: o meu interlocutor aqui no comentário do Wittgenstein é muito menos o próprio Kant do que o que eu estou chamando de herança kantiana. Essa é para responder preliminarmente a objeções que eventualmente podem surgir de que eu estaria atribuindo a Kant algumas concepções. Não é exatamente do Kant que eu estou falando fundamentalmente da forma como a filosofia kantiana é assimilada a partir do século XIX. Bom, vamos lá. Eu vou usar os slides apenas para apresentar para vocês as citações que eu eventualmente vier a comentar. Não? Bom, a Revolução Copernicana de Kant ocupa um lugar bastante singular na filosofia dos últimos 2 séculos. Para além de qualquer crítica direta do idealismo kantiano e da filosofia transcendental, essas críticas a Kant são frequentes e já foram muito maiores, mas são muito frequentes no século XIX, principalmente no século XX. A ideia de que a experiência pura, ou afinal passiva, fosse possível, se provou absolutamente insustentável. Né? A ideia kantiana da Revolução Copernicana é justamente a formulação de um conceito de experiência, em que a experiência não é, o que se explicitaria é a impossibilidade de conceber uma experiência pura ou passiva, na medida em que se concebe um sujeito do conhecimento que é ativo no processo de conhecimento. Essa ideia básica, que eu estou chamando de núcleo de uma certa herança kantiana, é que se mostra extremamente persuasiva e influente na herança posterior. Isso se torna claro quando escrevemos a famosa inversão, a Revolução Copernicana, promovida por Kant como a explicitação de 2 alternativas excludentes. De um lado, a suposição de que temos uma experiência pura e passiva, segundo a qual o sujeito tem contato direto com o mundo, como ele é em si mesmo. E a ideia oposta, por outro lado, de que, de alguma maneira, esse sujeito não é passivo e que aquilo que se apresenta para nós como nossa experiência é o resultado de algum tipo de construção, chamada por Kant de transcendental, ou seja, uma construção preliminar àquilo que se nos apresenta como experiência. A suposição de uma objetividade pura e forte é o que parece difícil de se sustentar, de tal modo que, apenas raramente, essa é a opção adotada pela filosofia contemporânea. Né? De alguma maneira, a observação simples que eu faço aqui é de que nessa filosofia contemporânea, eu estou chamando de contemporânea toda a filosofia pós-kantiana, a partir do século XIX, a ideia de um acesso direto e imediato à objetividade, ela é amplamente recusada. E é quando essa ideia aparece de um acesso direto, é apenas para ser imediatamente criticada por seu dogmatismo e pela falta de crítica expressa em sua incapacidade de reconhecer o papel desempenhado pela teoria, pela cultura, pela ideologia, pela linguagem, em determinar aquilo que se apresenta como nossa experiência, como o mundo da nossa experiência. Ou seja, eu estou juntando várias coisas distintas aqui, de alguma maneira se torna moeda corrente nessa filosofia que eu estou chamando de contemporânea, dos últimos 2 séculos, essa caracterização geral de que a nossa experiência, o nosso acesso àquilo que nós chamamos de objetividade, é mediado por teoria, cultura, ideologia, linguagem ou algo do tipo. É esse tipo de contraposição entre a ideia de uma experiência pura e de uma experiência resultado de uma construção do sujeito que faz algum tipo de kantismo presente nos mais inesperados contextos, até mesmo associado à rejeição de uma subjetividade transcendental, a rejeição da exposição transcendental dos conceitos de espaço e tempo e da dedução transcendental das categorias. Quer dizer, mesmo quando há uma recusa de elementos que para Kant são centrais na construção da sua filosofia, ainda assim se faz presente essa ideia de que o que se apresenta para nós como experiência é resultado de uma construção, de alguma maneira, em que o sujeito, o que é o sujeito, temos que colocar aspas aqui, isso varia de um caso para o outro, mas em que o sujeito do conhecimento, no sentido amplo, é ativo. Essa concepção está no núcleo da ideia de que aquilo que se apresenta para nós como experiência imediata não é imediato em um sentido absoluto, mas antes uma construção. E então, que linguagem, cultura, ideologia, teorias científicas, epistemese, entre outras alternativas, determinam ou estruturam o que se apresenta para nós como fatos da experiência e que, ao final, constitui o mundo.
Essa lista explicitamente inclui, então, no contexto dessa herança kantiana, as coisas mais diversas, do debate contemporâneo sobre linguagem, ao conceito de teologia, conceito de cultura, boa parte do debate sobre o papel das teorias científicas ou paradigmas na nossa apreciação da experiência, o conceito de epistemé e vários outros semelhantes a esses. A lista de herdeiros dessa inversão kantiana pode ser bastante longa, poderia ser bastante longa. Ela inclui a maior parte da filosofia dos últimos 2 séculos e se estende da antropologia, a começar por Sapir e Wolff, chegando a Geertz e Lévi-Strauss, aos conceitos marxistas de ideologia, ao conceito popperiano de teoria científica e à concepção kuhniana de paradigma. A posição central dessa herança é explicitada pela brevidade da lista inversa, de quem não supõe que a experiência seja, de alguma maneira, o resultado de uma construção ou de uma interpretação. No contexto da busca pós-kantiana por candidatos alternativos à condição transcendental de toda a experiência possível, essa é a pergunta kantiana, né? Essa é a pergunta por o que é condição transcendental de toda a experiência possível. A resposta kantiana para essa pergunta é abandonada, mas não a própria pergunta, essa é uma maneira de formular o que eu estou dizendo para vocês. E procuram-se, então, alternativas à estética transcendental do Kant e às categorias, mas que, em última instância, desempenham papéis semelhantes. Né? Então, no contexto dessa busca, a linguagem tem, desde muito cedo, uma posição central. Humboldt e Nietzsche, por exemplo, para citar apenas 2 casos relevantes do século XIX, descrevem a linguagem como um tipo de delimitador ou delineador situado na base daquilo que se apresenta para nós como experiência, como um fato. O conceito de Weltanschauung, que aparece em Kant, mas na verdade ele, no uso que vai ser feito de Weltanschauung é visão de mundo, né? O uso que vai ser feito desse conceito, largamente utilizado, ele apareceu em algumas das conferências que nós vimos essa semana. Ele é cunhado por Humboldt, que é um filósofo alemão de matriz kantiana, que trabalha no terreno entre a antropologia e a reflexão sobre a linguagem, na primeira metade do século XIX. O conceito de Weltanschauung de Humboldt, por exemplo, estabelecido no contexto de suas investigações da linguagem, desempenha um papel importante na recepção contemporânea destas concepções de matriz kantiana. Tratando deste mesmo contexto, da recepção da Revolução Copernicana de Kant, Nelson Goodman, que é um filósofo americano contemporâneo, falecido há uma década, descreve o lugar em que se situa o seu livro Ways of Word Making nos seguintes termos. É o primeiro slide, por favor? Ele diz, eu cito, penso neste livro, ele está falando do seu próprio livro, como parte da principal corrente da filosofia moderna. Veja como ele descreve essa filosofia moderna. Se iniciou quando Kant substituiu a estrutura do mundo pela estrutura da mente. Continuou quando C.I. Lewis substituiu a estrutura da mente pela estrutura dos conceitos. É um filósofo da lógica americana. E que agora substitui a estrutura dos conceitos pela estrutura dos vários sistemas simbólicos das ciências, da filosofia, das artes, da percepção e do discurso cotidiano. O movimento, esse movimento que parte de Kant e que chega ao próprio texto do Goodman, esse movimento parte de uma verdade única, assim que ele descreve Kant, e de um mundo fixado e dado, para a diversidade das corretas e até mesmo conflitantes versões de mundos em construção. Fim da citação. Está na apresentação do livro deles. Não precisamos aceitar a narrativa de Goodman sobre essas substituições da concepção kantiana por Lewis e pela concepção dele próprio. A pluralidade a qual Goodman se refere já se fazia presente na filosofia do século XIX, por exemplo, no texto sobre a linguagem de Humboldt, que data de 1936, dentre muitos outros. O próprio Nietzsche, que eu citei, é um bom exemplo disso. Mas a possibilidade de se falar sobre, como ele fala, versões conflitantes de mundos, isso é uma citação do texto dele, deixa clara uma característica importante desta tradição, diretamente relacionada às escolhas iniciais de Kant. Veja, versões conflitantes de mundo, aparece uma pluralidade na própria caracterização do que se apresenta para nós como mundo, como domínio da objetividade. Né? O que se explicita nessa pluralidade insinuada no texto dele? Seu idealismo, né? Que estaria presente no contexto dessa herança kantiana, né? Ainda que fortemente mitigado, fortemente reduzido, né? E com frequência ocultado.
O principal elemento nessa concepção de experiência é que ela resulta de algum tipo de estrutura preliminar que estabelece os limites daquilo que seria a experiência possível. Então, o que se apresenta para nós como experiência, de alguma maneira, é determinado por uma estrutura anterior a toda a experiência e, nesse sentido, transcendental, segundo a definição kantiana. A concepção de uma forma preliminar da experiência que precede qualquer experiência efetiva e qualquer prática efetiva é, em um sentido amplo, a posição de um pressuposto mental ou intelectual de toda a experiência. O idealismo que resulta disto é, para usar o vocabulário de Kant, um idealismo transcendental, em oposição àquilo que ele chama de realismo empírico. Este idealismo transcendental, pelo menos de uma forma mitigada, atenuada, está amplamente presente na filosofia contemporânea como resultado da suposta impossibilidade de sustentar a única alternativa que se contraporia a ela no cenário desenhado por Kant, a suposição de uma experiência pura ou imediata. O que eu descrevo aqui, então, é que há uma herança kantiana muito forte na filosofia contemporânea, fundamentalmente na formulação desse problema. Né? O que se apresenta para nós como experiência, segundo a formulação da inversão copernicana do Kant, é ou uma experiência pura, e aí nós somos levados a todos os paradoxos de supor que eu tenho uma experiência imediata da objetividade, toda a crítica dessa concepção, ou ela não é pura, ela é resultado de uma atividade do próprio sujeito que conhece, ela é posta a partir de algo independente da própria experiência, e nesse sentido ela é marcada por um certo idealismo transcendental. Isso se apresenta como uma alternativa excludente. Né? A formulação kantiana ela é influente justamente porque, aparentemente, nós temos que optar entre uma destas duas alternativas. Ou eu tenho uma experiência pura, ou ela não é pura. Se ela não é pura, ela é resultado de uma ação ativa do sujeito que conhece. Bom, então passo adiante nisso, introduzir Wittgenstein na conversa. Dá-se um lugar central a Wittgenstein nesse debate. Ele é usualmente descrito como um paladino da ideia de que a linguagem estrutura ou determina aquilo que reconhecemos como nossa experiência. Essa é, por exemplo, a leitura usual de citações recorrentes do Tratados. O Tratados é o primeiro texto de Wittgenstein, produzido em 29, publicado em 1919, publicado em 21. Por exemplo, a citação do parágrafo 5.6, famosíssimo, em que ele diz: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Ou de anotações, como uma que aparece numa coletânea de fragmentos chamada Cultura e Valor, é uma anotação de 1931, que diz o seguinte: as pessoas dizem repetidamente que a filosofia não progride realmente, que ainda estamos ocupados com os mesmos problemas filosóficos que ocupavam os gregos. Mas aqueles que dizem isso não entendem por que tem que ser assim. É porque nossa linguagem permaneceu a mesma e continua a nos seduzir a fazer as mesmas questões. Fim da citação. Segundo estas leituras, a linguagem delimita e conforma o que se apresentaria para nós como o mundo. O mundo é, segundo Tratados, essa é uma leitura possível, né? O mundo é um mundo de fatos, pois só se pode, na linguagem, figurar fatos. Da mesma forma, a linguagem é que nos confrontaria de forma recorrente com os mesmos problemas filosóficos, de tal forma que não se trataria de tentar resolvê-los, mas de dissolver os problemas ao invés de resolvê-los, por meio de um ajuste na linguagem. Em todos esses casos, o que aparece é uma leitura do texto do Wittgenstein, segundo a qual a linguagem desempenha esse papel de estruturação transcendental da experiência. O mundo de objetividade que se apresenta para nós, ele se apresenta como se apresenta porque a linguagem está organizada de uma certa maneira ou tem uma certa natureza. Sobre as investigações filosóficas, as investigações são o segundo grande texto de Wittgenstein, publicado póstumamente, escritas entre 36 e 47, publicadas em 53, depois da morte dele, ele morre em 51. Sobre as investigações filosóficas, supõe-se, em geral, que a maneira correta de compreender o sentido segundo o qual, eu vou usar expressões do texto, uma imagem nos manteve presos, ou porque a filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento de nosso entendimento pelos recursos de nossa linguagem, a maneira correta de compreender essas passagens seria supor que Wittgenstein, nas investigações, atribui à linguagem algum papel a priori em nossa descrição do mundo.
e, com isso, em nossa compreensão do que se apresenta para nós como fato. Atribuir esse tipo de concepção geral a Wittgenstein não é implausível. E, de fato, parece bastante adequado à concepção de gramática encontrada no que costuma ser chamado de período intermediário de Wittgenstein. Eu vou citar dois textos, o Vilitatis, que é um grande trabalho não publicado, publicado póstumamente apenas, produzido em 1933, e um outro que se chama Gramática Filosófica, imediatamente posterior, 33 e 34, que é uma revisão de algumas partes do Vilitatis. Então, nesses textos intermediários, para esses textos, essa descrição da linguagem desempenhando um papel, por assim dizer, transcendental, parece bastante adequada. Ela pode também, esse tipo de interpretação, ser associada a descrições plausíveis da filosofia do Tratados. Entretanto, como eu vou pretender mostrar aqui para vocês, indicar aqui para vocês, nas investigações filosóficas, Wittgenstein não argumenta em defesa dessas concepções, mas, pelo contrário, recusa a alternativa a partir da qual o debate se estrutura desde Kant. Esse é o ponto fundamental do que eu vou apresentar para vocês. Nós encontramos nas investigações filosóficas de Wittgenstein, não apenas não encontramos essa concepção da linguagem como desempenhando um papel transcendental na estruturação da experiência, mas mais do que isso, nós encontramos a recusa daquela alternativa que aparece na formulação da Revolução Copernicana de Kant, que ou eu tenho uma experiência pura e imediata, ou essa experiência é constituída de alguma maneira, de forma transcendental, e, portanto, de alguma maneira está vinculada a esse contexto da herança kantiana. Como contraparte disso, as investigações apresentam uma descrição da linguagem, de nossas práticas, que evita a pressuposição de qualquer tipo de idealismo transcendental. Anotações sobre estes temas podem ser encontradas na discussão de Wittgenstein sobre a relação entre linguagem, regras e prática. Não avaliaremos aqui a posição de Wittgenstein no período intermediário, apesar da enorme importância desse tema. E eu proponho que a gente restringe, então, a nossa discussão à maneira como as investigações filosóficas se situam fora do contexto do que eu estou chamando de herança kantiana, apresentando-se, em um sentido forte, como uma concepção pós-kantiana de linguagem e prática. Mesmo nesse domínio restrito, as investigações filosóficas, nosso objetivo não é apresentar mais do que algumas indicações a respeito da maneira como as concepções de Wittgenstein sobre significado, regras e prática se desdobram em uma alternativa ao problema kantiano, sem maiores considerações a respeito das polêmicas, muitas polêmicas, e dos problemas envolvidos nas interpretações de suas posições. Na verdade, eu vou apresentar para vocês, na base do que eu vou apresentar para vocês, há uma leitura envolvida em várias polêmicas do texto de Wittgenstein, e o que eu estou dizendo é simplesmente que eu não vou explicitar todas as polêmicas em que eu estou me envolvendo aqui na interpretação do texto dele. Eu vou me limitar a mostrar como, segundo essa interpretação, segue-se que ele recusa a alternativa kantiana na base da chamada Revolução Copernicana. Bom, para fazer isso, nós vamos considerar, na sequência, em primeiro lugar, a plausibilidade das leituras das investigações baseadas no conceito de Weltanschauung. Vou começar mostrando, fazendo o papel do meu adversário aqui, que é explicitar como se construiria uma leitura do texto das investigações filosóficas, situando as investigações dentro dessa herança kantiana, concebendo a linguagem como desempenhando esse papel de estruturadora transcendental da experiência. Depois disso, eu vou apresentar as principais dificuldades enfrentadas por essa leitura. Depois, explicitar o que é a inversão desse debate proposta pelo Wittgenstein, uma espécie de novo giro. A Revolução Copernicana é caracterizada como uma mudança de perspectiva, e Wittgenstein faria a mesma coisa uma segunda vez, e a sua oposição à filosofia kantiana, e, por fim, explicitar as concepções de linguagem e prática que resultam dessas observações que eu estou fazendo. Começamos, então, com a apresentação da plausibilidade da leitura contrária a que eu sustento. Aqueles que entendem que as investigações filosóficas apresentam uma concepção transcendental do papel da linguagem na estruturação e determinação de nossa experiência têm, em geral, os parágrafos 89 a 133 do texto como referência principal. De fato, esses parágrafos parecem, à primeira vista,
oferecer uma sustentação adequada a esse tipo de leitura. Ali, Wittgenstein fala sobre formas de expressão, que são termos que aparecem no texto, né? Formas de expressão, modos de representação, recursos de nossa linguagem, a linguagem concebida como uma imagem, e assim por diante. Por meio de todos esses termos, Wittgenstein parece se referir à linguagem como algo que desempenha um papel ativo, nos seduzindo, a expressão é dele, ou mesmo impedindo, também é dele, de ver algumas coisas, e nos induzindo a buscar quimeras, também é dele a expressão. Esses parágrafos apresentam várias descrições alternativas de ilusões que teriam a linguagem como origem. Ao final, a perspectiva geral aprendida do texto é que nos encontramos enfeitiçados e cativos desta imagem, ou dessas formas de expressão presentes em nossa linguagem. As metáforas são todas dele, né? Em uma passagem exemplar, Wittgenstein diz a respeito de nossas formas de expressão, que elas, as nossas formas de expressão, nos colocam à procura de quimeras e nos impedem, de todas as maneiras, de ver que nada extraordinário está ocorrendo. Veja o ponto da citação, quer dizer, a linguagem, as nossas formas de expressão, é a responsável por mobilizar a nossa forma de compreender a experiência e a nossa própria forma de ação. E uma outra anotação amplamente conhecida e que é central a esse tipo de interpretação de Wittgenstein, elaborando a referência à ilusão que seria produzida pela linguagem, nós lemos que, é a segunda citação ali, uma imagem nos mantinha presos. Nós não podíamos sair dela, pois ela residia em nossa linguagem. E a linguagem parecia repeti-la para nós inexoravelmente. A passagem ela indica claramente a ideia da linguagem como uma prisão, né? E essa linguagem determinaria, segundo essa leitura, a forma como nós pensamos a respeito da experiência, os problemas que nós nos colocamos. Esse parece ser a origem da caracterização singular da filosofia apresentada no parágrafo 109, é a terceira citação. A filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento de nosso entendimento por meio de nossa linguagem. Da citação, a concepção de que a linguagem é como um par de óculos por meio do qual olhamos para o mundo, que estabelece o que é um fato para nós, o que supomos ser real, é enfatizada pela apresentação simultânea da filosofia em um vocabulário curiosamente kantiano. Ele descreve a filosofia como uma investigação a respeito da possibilidade dos fenômenos. Essa metáfora dos óculos, que aparece aqui, é uma metáfora usada por Wittgenstein, eu cito isso logo adiante, ela é tirada de um contexto puramente kantiano. Ela vem de uma carta do Kleist, que é um poeta, em 1801, quando entra em contato com a filosofia kantiana, entra em desespero, porque ele descreve numa carta a um amigo que, bom, o que ele entendeu da filosofia kantiana, o que ele aprendeu, é que é como se nós olhássemos para o mundo o tempo todo com óculos coloridos, e que nós nunca tiramos, nunca podemos tirar, e portanto nós não éramos mais capazes de distinguir o que era o mundo ele próprio do que era colocado ali por estes óculos, e portanto nós não éramos capazes de distinguir o que era verdadeiro e o que não era verdadeiro. A carta é profundamente, tira dali uma profunda desilusão quanto à possibilidade de conhecimento, um profundo pessimismo, né? E é diretamente vinculada, essa metáfora dos óculos, diretamente vinculada ao contexto da recepção de Kant. De acordo com estes textos do Wittgenstein que eu estou comentando, a filosofia trata dos fundamentos de tudo o que é empírico, a expressão é dele. Uma investigação na qual não apresentamos nenhum tipo de teoria e na qual nada é hipotético, que se restringe à descrição. Eu não vou alongar o comentário aqui, mas é muito curioso que esse tipo de descrição da filosofia se situa numa proximidade muito grande com a descrição de matriz kantiana, claramente kantiana, da filosofia. Por fim, e de maneira impressionante, mesmo a proposta de buscar uma representação perspícua ou representação de sobrevoo, uma visão geral das coisas, isso é um conceito central nas investigações filosóficas e é difícil de traduzir, mesmo essa proposta de buscar uma representação perspícua, que é citada no parágrafo 122 das investigações, supostamente pretende tornar clara a maneira como nossa linguagem constitui o que seria uma visão de mundo, uma Weltanschauung, e a expressão é usada pelo próprio Wittgenstein.
essa citação, eu cito: o conceito de uma representação perspícua, o perspicui Darstellung, essa expressão de difícil tradução, é de significação fundamental para nós. Ela caracteriza a maneira como representamos as coisas. Né? A maneira como representamos, Darstellungsform. Darstellungsform seria uma tradução mais imediata por forma de representação, a opção da tradução aqui é menos formal, maneira como representamos. Né? Como olhamos para as coisas. Então veja, ele descreve a busca de uma representação perspícua e diz que ela caracteriza uma maneira como olhamos para as coisas. E vem um parênteses: isto é uma Weltanschauung, uma visão de mundo. Em resumo, o que encontramos aqui parece poder ser descrito da seguinte maneira: nossa Darstellungsform, nossa gramática, nossa linguagem, nossa maneira de representação, constitui uma Weltanschauung, uma visão de mundo, que nos mantém presos, que produz ilusões e nos leva a procurar por quimeras. Aquilo que se apresenta para nós como nossa experiência, ou como fatos de nossa experiência, seria determinado pela gramática de nossa linguagem. Eu termino aqui a exposição dessa leitura, que eu recuso, na verdade, das investigações, e passo então à apreciação crítica dela. Entretanto, essas ideias e esse vocabulário não são frequentes, essas ideias citadas nessas passagens do Wittgenstein e esse vocabulário dessas passagens não são frequentes, ou nem mesmo estão presentes, fora dessa parte limitada das investigações filosóficas. E mesmo ali, elas não se apresentam como uma sustentação adequada da concepção da linguagem como uma estrutura transcendental. Apesar de todas as considerações que eu fiz aqui agora, anteriormente, pretende-se indicar aqui, em linhas gerais, por que esta concepção transcendental não é o que Wittgenstein apresenta nos parágrafos 89 a 133 das investigações, e que esta não é a maneira como a filosofia madura de Wittgenstein compreende a linguagem. A exposição que eu vou fazer é sumária, vou limitar algumas questões mais centrais para recusar essa leitura que eu expus anteriormente, mas o ponto fundamental é que o próprio texto não sustenta essa leitura. Em primeiro lugar, a preocupação de Wittgenstein nesses parágrafos, particularmente entre os parágrafos 89 e 108, é apresentar os equívocos que conduzem àquilo que ele chama de, eu estou citando o parágrafo 94, sublimação de toda a nossa descrição da lógica. Ele está criticando uma concepção da linguagem situada fora do contexto dos nossos usos, da nossa prática. Né? Ele chama isso de sublimação da lógica, pensar a lógica como um puro cristal. Essas metáforas são metáforas de tratados. Né? Bom, a estratégia de Wittgenstein nesse texto pode ser descrita como consistindo em esclarecer, ou para usar o vocabulário dele próprio, tornar perspícuas, dar uma visão de sobrevoo, uma visão geral, as várias escolhas que conduzem a esta sublimação da lógica, apresentando a todo momento referências explícitas ao Tratados. O Tratados, que é o primeiro texto dele, que eu citei, é o alvo principal da crítica aqui. Então, entre esses parágrafos 89 e 108, nós encontramos um percurso em que, nas investigações, ele faz uma crítica bastante severa da concepção de lógica e linguagem apresentada no Tratados. Isso é algo tradicional a respeito do Wittgenstein. Você já deve ter ouvido falar primeiro Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Paradoxalmente, o texto das investigações é um texto muitíssimo crítico, severamente crítico em relação ao trabalho anterior dele. Né? Você teria aí duas concepções diferentes de filosofia apresentadas por ele. Né? Então, esse texto está apresentando, está esclarecendo o que conduziria ao erro que ele cometeu no Tratados, que é esse processo de sublimação da lógica, juntamente com alguns comentários sobre as escolhas feitas nesse processo de sublimação, que são as escolhas feitas por ele próprio na construção do Tratados. Esta é uma razão plausível para que nós encontremos ali um vocabulário singular, né, utilizado apenas no contexto desses parágrafos. Né? São parágrafos construídos na polêmica específica com a concepção de lógica do Tratados. E torna claro que é necessário considerar essas anotações, essas citações que eu fiz anteriormente, no contexto particular em que elas se apresentam. Para além disso, entre os parágrafos seguintes, 109 a 130, encontramos anotações que estão entre as mais antigas do livro,
remontando aos manuscritos do início dos anos 30 e ao Big Type que eu citei, anotações que, em geral, são usadas em sentido muito diferente do original, mas que guardam certa ambiguidade do vocabulário. Meu primeiro ponto é simplesmente dizer que temos que tomar muito cuidado com o vocabulário que aparece ali, por estes dois motivos. Em primeiro lugar, nós temos um texto de polêmica com tratados, que se apropria do vocabulário de tratados propositadamente para criticá-lo, né? Então, nem tudo que está escrito ali pode ser atribuído ao autor das investigações, né? E, por outro lado, ele reutiliza textos antigos do início da década de 30, quando de fato ele defendia uma concepção próxima dessa da linguagem como a Weltanschauung, e quando ele se apropria desses textos, os termos eventualmente guardam alguma ambiguidade. Mas isso é apenas uma aproximação inicial, né? Porque, mesmo nesses fragmentos, mesmo considerando essa ambiguidade do vocabulário e o contexto específico que está colocado, nós encontramos ali, naquelas passagens das investigações, indicações que são fortemente enfatizadas por Wittgenstein e que apontam na direção oposta de uma compreensão transcendental da linguagem. Wittgenstein fala da linguagem como algo que nos impede de ver alguma coisa. É uma citação que eu li anteriormente. Mas ele fala sobre a possibilidade de deixar isso de lado. Eu cito o parágrafo 103, está ali. Estas ideias são, ele está falando dessa construção de uma imagem do mundo e tal, são como óculos em nosso nariz, por meio do qual vemos tudo que olhamos. Nunca nos ocorreu tirá-los. De passagem, veja a citação do Kleist, da carta do Kleist de 1801, que está aparecendo de novo aqui, mas num tom implicitamente irônico, né? O tom é irônico, mas talvez Wittgenstein não saiba contar boas piadas, então a gente não ri da ironia dele, mas a ironia é que ele inverte a metáfora do Kleist. A metáfora que o Kleist usa para dizer que ele não é mais capaz de distinguir a verdade da aparência, o que é o mundo, do que nós colocamos nele, são os óculos. Ele diz: eu vejo sempre o mundo por meio de óculos, eu não sei o que é o mundo e o que é o óculos que põe no mundo, né? A ironia dele é dizer: bom, mas nunca te ocorreu tirar o óculos do nariz para olhar para as coisas sem óculos, né? Então veja, ele fala sobre a possibilidade de retirar esses óculos, para usar o vocabulário do texto, de voltar à aspereza do solo, em contraposição à metáfora do cristal, da sublimação da lógica. Ele fala da fricção e do solo áspero, né? Fala de falsas aparências e sobre o erro de se supor que o ideal, a nossa concepção ideal, deve se apresentar na realidade. Este vocabulário não é facilmente ajustável a um idealismo do tipo usualmente atribuído às investigações. Aqueles que tentam compreender o livro dessa maneira devem explicar o sentido em que o texto diz esperar da linguagem que ela não nos envie à busca de quimeras, que ela não produza ilusões. Veja, é muito forte no uso do vocabulário, ao mesmo tempo que está presente a ideia de que a linguagem produz ilusões, está fortemente presente a ideia de que nós temos como evitar isso, né? E, portanto, que nós temos, de alguma maneira, a possibilidade de conceber o nosso uso da linguagem de uma forma que não nos leve a buscar quimeras, que não nos leve a ver ilusões na experiência, né? Uma linguagem que não produza ilusões. A própria ideia de ilusão parece implicar aqui, da maneira como é usada, o seu oposto. E assim, o oposto de uma visão de mundo, de uma Weltanschauung, né? Algo básico nessa concepção idealista de visão de mundo é que não haveria lado de fora da visão de mundo, e é justamente sair desse terreno que parece apontado pelo texto das investigações. Encontramos aqui uma tensão entre esta compreensão da linguagem a partir do conceito de Weltanschauung, visão de mundo, e a concepção de Wittgenstein sobre o papel do uso e da prática na construção do significado e da linguagem. Ainda mais difícil de conciliar com estas suposições, com essa leitura idealista das investigações, como nós veremos adiante, é a insistência de Wittgenstein de que o uso da linguagem, o uso de um termo, né, a experiência e o contexto são extremamente importantes. Ou melhor, de que sem que se descreva o uso de uma expressão e seu contexto, não é possível falar de significado. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante. Essas breves considerações nos mostram, indicam pelo menos, para onde olhar à procura de uma resposta adequada às preocupações apresentadas aqui.
sobre a relação entre Wittgenstein e isso que eu caracterizei como uma herança kantiana. Né? Olhar para onde? Para as anotações de Wittgenstein a respeito do contexto, do uso, da determinação do uso por regras, né? E da prática. Né? Elas são centrais para que se compreenda como as investigações filosóficas se relacionam à herança kantiana aqui descrita. Eu passo então à apreciação breve destes conceitos indicados aqui. No contexto de sua descrição de como lidar com os erros que resultam da sublimação de nossa concepção de lógica, no parágrafo 108 das Investigações Filosóficas, Wittgenstein diz que, é uma citação do parágrafo 108, eu leio, me interessa o final dela, mas vou fazer a leitura do parágrafo todo. Reconhecemos que aquilo que chamamos de proposição, linguagem, não tem a unidade formal que eu imaginava. Eu imaginava é uma referência ao tratado, ele está recusando a ideia presente no tratado de que proposição e linguagem têm uma unidade formal, de tal maneira que eu posso falar da essência da proposição e da essência da linguagem. Essa ideia de que a linguagem e a proposição têm uma essência está sendo recusada aqui. Né? Mas é uma família, então proposição e linguagem são uma família de estruturas mais ou menos aparentadas umas às outras. Parece que um uso por parte dele do conceito de semelhança de família, ao invés de existir uma essência da proposição ou uma essência da linguagem, tudo aquilo que eu chamo de linguagem de proposição guarda apenas uma certa semelhança de família. Mas o que será da lógica agora? Veja, o problema que ele coloca é, eu estou recusando que exista uma essência da proposição e da linguagem, o que acontece com a lógica? Seu rigor da lógica parece retroceder. Mas nesse caso, a lógica não desaparece por completo. A pergunta que ele está fazendo é se as investigações não teriam como consequência a eliminação da própria possibilidade da lógica. Como a lógica pode perder seu rigor? Porque hoje, geralmente, perde o rigor, não vou desenvolver a ideia, mas a ideia de eliminação do rigor é clara no texto. É claro que não por barganharmos qualquer parte de seu rigor. E aí vem a passagem que me interessa de maneira mais central. A preconcepção da pureza cristalina só pode ser removida ao girarmos toda a nossa investigação. Pode-se dizer, a investigação deve ser girada, mas no eixo de nossa real necessidade. Há dois elementos nessa parte final da citação que me interessam. Primeiro, a ideia de giro, que eu vou aproximar da Revolução Copernicana do Kant, que é uma proposta de inversão também, de giro e mudança de perspectiva. Em segundo lugar, essa referência final que ele chama de nossa real necessidade. O giro aqui descrito se refere primariamente à sua filosofia inicial e aquilo que resulta da sublimação da lógica descrita no texto, imediatamente anterior a essa citação do parágrafo 8. Quer dizer, o giro é uma inversão da concepção do tratado. Mas ele pode também ser descrito como uma inversão bastante similar à Revolução Copernicana de Kant, ainda que oposta a ela. Parece ser isto. Para esclarecer isso, consideraremos aqui duas concepções intimamente relacionadas que são apresentadas nas investigações filosóficas e que podem ser descritas de maneira plausível como inversões desse tipo descrito no parágrafo 108, e que têm sérias consequências relacionadas aos problemas que são aqui apresentados. Quais são as duas inversões que eu vou singularizar e tratar brevemente com vocês? A descrição da relação entre significado e uso, um tema absolutamente central no início do texto, a suposta concepção wittgensteiniana de que o significado de um termo é o seu uso, vou tratar brevemente disso, e o chamado paradoxo das regras. Bom, o primeiro deles. De acordo com as investigações filosóficas, não é o uso de uma palavra que é dado ou determinado pelo seu significado, por uma regra, por exemplo. Mas o significado é que é dado pelo uso da palavra. A concepção tradicional é que eu tenho algo que é o significado, e quando eu uso a palavra, é esse significado que vai determinar a forma como eu uso a palavra. Eu uso desta maneira a palavra porque ela tem um certo significado. O significado se situa na base, então, da maneira como eu a utilizo. O que ele apresenta nas investigações é uma inversão dessa relação. Na formulação curta e extremamente problemática dessa ideia, no parágrafo 43, Wittgenstein apresenta o significado nos seguintes termos. Significado, eu cito, pode ser explicado da seguinte maneira: o significado de uma palavra é seu uso na linguagem. Significado é o uso na linguagem.
Se o significado é o uso, então o uso não é ele próprio determinado pelo significado. Não? O que nós encontramos aqui é, em certo sentido, o oposto do idealismo transcendental de Kant. Para esclarecer isso, é necessário considerar como Wittgenstein concebe o uso nas investigações filosóficas. A concepção achada aí é diferente daquela do Big Types, período intermediário, do Wittgenstein, período anterior à construção das investigações. Naquele período intermediário, Wittgenstein também diz que significado é o uso. Eu vou passar brevemente por isso, uma questão mais interna da leitura, mas é bastante importante para entender de onde vem essa concepção. Né? Então, ali no texto de 33, o Big Types, ele diz que o significado de um termo é o seu uso. Mas naquele contexto, ele supõe que o uso do termo é dado por uma regra. É aí que nós chegamos no debate sobre regra. Né? Fazer um parênteses breve, porque fala-se de regra e não entende por que regra apareceu na conversa. A concepção mais simples do que seja o significado de um termo é supor que, como aparece na citação do Agostinho, no início do texto das investigações filosóficas, é supor que o significado de um termo é um objeto apresentado por ele. Então eu uso o termo copo e alguém me pergunta o que é copo e eu digo, copo é isso. Né? Esse não é um bom exemplo, copo é um termo geral. Alguém poderia me perguntar qual é o significado da palavra César e eu digo, o significado da palavra César é César. Né? Eu dou um objeto, desculpa, eu chamar de objeto. Né? Um homem-objeto. Né? Eu dou o objeto como significado do termo. Essa concepção é uma concepção crua e bastante limitada. A versão mais elaborada dessa concepção, de que eu tenho algo que me dá o significado do termo, é entender que o significado é dado por uma regra. Então você me pergunta qual é o significado da palavra copo, e eu te dou a regra para usar a palavra copo. Então, em última instância, o que eu estou dizendo para vocês, abreviando um percurso bastante longo, é dizer que a suposição de que o significado de um termo é dado pela regra do uso daquele termo é a versão mais elaborada dessa concepção tradicional de significado como sendo um objeto. O que aparece, então, nesse período intermediário, no Big Types, que eu estou descrevendo para vocês, né, é a ideia de que o significado é o uso, mas que o que ele chama de uso aqui é dado por uma regra. Né? Isso é o núcleo da concepção de linguagem, chamada de concepção de linguagem como cálculo, que aparece defendida ali, naquele período intermediário da obra do Wittgenstein, intermediário entre o tratado e as investigações. Tá? Uso, nesse contexto, se refere a todas, eu estou citando, todas as possíveis aplicações do signo dentro de uma linguagem ou cálculo. Tá? Então veja que, quando ele fala de uso, o significado de um termo é o seu uso, ele não está falando do uso efetivo do termo no nosso cotidiano, ele está falando da regra que determina todos os usos possíveis. Então o significado de um termo é o seu uso. Bom, mas o que é o uso? O uso é seguir uma regra que me dá o significado do termo. Então, em última instância, o significado do termo é dado pela regra. Meu ponto aqui, para fixar, no meio dessa concepção toda complicada, que eu estou apresentando vários momentos distintos da obra, o ponto para fixar é que naquele momento anterior às investigações, Wittgenstein fala de uso, mas não é o uso efetivo. Na verdade, ele está falando do lugar de um termo no que ele chama de cálculo, que é um sistema de regras. A associação entre significado e uso já pode ser identificada no próprio tratado e provém, no final das contas, de um conceito central no debate contemporâneo, originário de Frege, que é o princípio de contexto. Não vou desenvolver o tema, mas a origem é freguiana. Isso torna clara a relação entre o uso e o lugar da proposição em um sistema de proposições ou em um cálculo, um sistema de regras, como Wittgenstein fala no período intermediário. O que é chamado de uso, naquele contexto que eu estou me referindo, do Wittgenstein, resulta do sistema de regras ou do cálculo em meio ao qual esse uso ocorre. O Big TypeScript fala sobre o uso apenas no contexto de um sistema de regras. É a próxima citação. Ele diz, no final das contas, o significado de um signo repousa nas regras que prescrevem seu uso. Veja que não é o uso direto, mas nas regras que prescrevem o uso. Tem uma variação, esse texto é um texto datilografado e depois comentado, tem uma variação que é dizer das regras de acordo com a qual ele é usado. Fim da citação.
A inversão operada por Wittgenstein nas investigações é a recusa dessa concepção intermediária dele, né? A inversão operada nesse conceito de uso aparece na metade da década de 30 e consiste na passagem dessa ideia de o significado é dado pelas possibilidades de uso e, portanto, pela regra, no contexto de um sistema de regras, para o uso efetivo de um termo no contexto de nossas práticas, né? Que é a passagem de um reino ideal, do puro cristal, de uma linguagem sublimada, para usar o vocabulário crítico das investigações, para o solo áspero da prática em meio às nossas vidas. Veja que o que eu estou dizendo para vocês é que o que ele chama de uso das investigações é o uso efetivo, né? É a forma como nós usamos o termo no nosso cotidiano. E nós usamos independente de qualquer regra. Ele está abandonando uma concepção de linguagem como determinada por regras e está entendendo que essa linguagem, no limite, opera sem regras. Isso é um outro tema, eu vou falar disso brevemente já. Uma diferença central entre as investigações filosóficas e esses trabalhos preliminares é que, nesse último texto, Wittgenstein não concebe o uso ou a prática da linguagem como sendo dada ou como sendo determinada por uma regra. Não há mais sentido em supor que a regra precede seu uso. Então, quando encontramos referência a uso e prática nas investigações filosóficas, elas se nos apresentam sob o pano de fundo de uma recusa da concepção de cálculo do início da década de 30, em que o significado é dado por regras e indicam que devemos considerar nossas práticas efetivas e seu contexto para entendermos como a linguagem funciona. A oposição de Wittgenstein nas investigações à ideia de que a linguagem é um cálculo com regras fixas, é o tema que aparece na sequência desse debate que eu estou apresentando para vocês, é a contraparte do abandono da concepção de que o significado de um termo é o seu uso de acordo com regras fixas. O sentido em que a linguagem é uma atividade que segue regras emerge, a atividade que segue regras, emerge nas investigações como significativamente diferente daquele encontrado na concepção da linguagem como cálculo. Então, o que aparece aqui é a ideia de que o significado de um termo é dado pelo seu uso efetivo. Isso gera uma série de complicações, eu vou brevemente tratar delas, estou quase terminando já. Bom, isso evidencia esse passo inicial, a explicitação de que ele entende que o significado de um termo é o seu uso, e ele está falando do uso cotidiano no contexto das nossas vidas, né? Isso evidencia a conexão íntima enunciada anteriormente por mim entre a concepção do significado como uso e o debate sobre seguir regras nas investigações filosóficas. O debate sobre regras, junto com o debate sobre linguagem privada, eles são o núcleo da recepção das investigações e os temas mais debatidos a respeito do texto, né? O mesmo tipo de inversão apresentada na rejeição de que há uma lacuna entre uma regra e o seu uso e na descrição feita por Wittgenstein do que é seguir uma regra, aparece aqui, né? A inversão, eu estou usando termos clássicos no comentário, né? A lacuna entre uma regra e o seu uso, a ideia de seguir regra. A observação geral que eu estou fazendo é que aparece aqui a mesma inversão que eu indiquei no caso anterior, que é a saída do uso idealizado, dado por regras, para o uso efetivo no contexto das nossas vidas, né? Para apresentar com brevidade esse tema, podemos considerar a questão proposta por Wittgenstein no parágrafo 198 do texto, a citação ali. Depois de recusar o recurso preliminar a interpretações no entendimento do que seria seguir uma regra, aqui há um tema bastante interessante que eu não vou tratar, que é, ele diz, eu tenho uma regra. A princípio, que a regra é um enunciado. Por exemplo, vire à direita, ou uma equação, ou escreva 2 depois do número 2, você escreve 2, 2, 2, 2, 2, e assim por diante, né? Você tem uma regra qualquer para seguir. Ele diz, bom, mas eu enuncio a regra, eu tenho um enunciado dado para você. Aí o problema é, mas o que faz a pessoa seguir a regra de uma certa maneira? Por que tem que ser essa maneira de seguir? E aí a primeira dificuldade apresentada é a gente supor que eu tenho que interpretar a regra. Porque o que é a interpretação de uma regra, né?
é uma outra regra usada para explicar a regra anterior. Isso claramente nos leva a uma regressão infinita. Quer dizer, se eu preciso de uma regra para seguir uma regra, eu preciso de uma regra para seguir a regra que me diz como seguir a regra e assim por diante. Né? Então ele está recusando esse regresso ao infinito da ideia de interpretação. Então, imediatamente depois de recusar isso, ele pergunta, e aí vem a citação, o que a expressão de uma regra, a expressão da regra é ela escrita ou, digamos, um poste de sinalização, que é um exemplo de regra, tem a ver com minhas ações? Qual é a relação entre eu ver o poste vir à direita e eu virar à direita? Não? A resposta vem depois de sua rejeição de que seja suficiente responder que nós apenas reagimos da maneira como fomos treinados. Essa é uma explicação causal, não é suficiente. E ele diz, é a terceira citação ali, uma pessoa segue um poste de sinalização apenas na medida em que há um uso estabelecido, um costume. Veja, apareceu aqui o conceito de uso associado a costume. O recurso ao treinamento apresenta apenas uma conexão causal e não parece capaz de descrever adequadamente a relação entre uma regra e nossas ações. Por quê? Novamente, para responder de maneira rápida, porque nós não temos uma regra antes de nossas ações. E novamente, o que nós encontramos é a rejeição da suposição de que o uso vem depois da regra ou depois do significado. No mesmo sentido em que o significado é uso, a regra é seu uso. E a conexão entre uma regra e nossas ações é interna, lógica e não causal. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a simples enunciação de uma regra não determina nada. Porque eu posso interpretar aquela regra ou seguir aquela regra de várias maneiras distintas. Né? E aí aparece algo que é lido de maneira paradoxal, e de fato envolve algo um pouco contra-intuitivo, que é qual é o significado da regra, é algo que só é dado pela maneira como eu uso aquela regra. Então, o poste de sinalização que me manda virar à direita, ele só tem um significado a partir da maneira como nós reagimos ao poste mandando você virar à direita. Não é? E por paradoxal que seja, a regra somar 2, que faz, por exemplo, fazer uma série de números pares, 2, 4, 6, 8, 10, ela só tem significado, ela só é uma regra, depois de feito o percurso da enunciação. O que está recusando é que a ideia é algo rígido, eterno, dado num domínio etéreo e intelectual anterior à nossa própria prática. Não? A ideia é um pouco contra-intuitiva, mas o que ele está dizendo é que, da mesma maneira que o significado de um termo é o seu uso, a regra é o seu uso. E, portanto, eu só tenho a regra a partir do próprio uso. É aqui que se aproxima do tema que eu não estou tratando, que é o juízo reflexionante do Kant, que aparece na terceira crítica. Né? Então, essa ideia de que a forma como você segue a regra é constituidora do seu sentido, é que possibilita uma aproximação de fato bastante interessante com o conceito de juízo reflexionante, como aparece na crítica do juízo. Bom, para restringir as nossas referências a um dos parágrafos mais citados das investigações, desculpa, atribuir 198 ali a 201, ele diz: se todo curso de ação, nossa forma de agir, né, pode estar de acordo com a regra, por meio de uma interpretação, dado uma regra qualquer, eu posso interpretá-la de tal maneira que eu posso fazer qualquer coisa a partir dela. Né? Então, ele pode estar, o curso de ação pode estar em conflito com ela. E então não haveria nem acordo, nem conflito aqui. O que ele está mostrando é como a ideia de que a regra tem um significado antes da sua aplicação nos conduz a um paradoxo. A questão que se coloca não é apenas esclarecer que o recurso à ideia de uma interpretação não resolve nosso problema, mas que há um equívoco em representar a questão como uma questão sobre o acordo ou conflito entre uma regra e uma ação, como se eles possuíssem, por assim dizer, significados independentes, e como se sua relação fosse mediada por uma interpretação ou alguma coisa similar. O foco do paradoxo que ele está montando é como se eu tivesse uma coisa que é a regra, outra coisa que é seguir a regra. E aí eu pergunto, como que eu derivo seguir a regra da regra? Não é? A postura que ele está adotando nas investigações é dizer, a pergunta está errada. Por que a pergunta está errada? Porque eu não tenho aqui duas coisas, eu tenho uma única coisa. Né? O que é a regra é dado por o que é seguir a regra. E as duas coisas, o que parecem ser duas coisas, na verdade é uma coisa só.
E daí deriva essa breve citação que eu faço. Eis porque seguir uma regra é uma prática. A afirmação é feita na sequência do debate anterior. Wittgenstein diz isso em oposição à concepção de que seguir uma regra é um tipo de processo intelectual ou mental. Eu cito: pensar que se está seguindo uma regra não é seguir uma regra. Nesses dois argumentos, que eu apresentei de maneira muito esquemática para vocês, a ideia de que o significado de um termo é o seu uso e a ideia de que uma regra é o seu uso, portanto não há distinção entre a regra e a aplicação da regra, né? Nesses dois argumentos nós encontramos a mesma inversão sendo feita por Wittgenstein. Deixando de lado um pouco então essa leitura um pouquinho mais técnica que nós fizemos nesse trecho, eu vou explicitar o que eu estou aprendendo desses argumentos de Wittgenstein, né? Haveria então uma mesma inversão proposta por ele, né? Ao invés de supor que nossas ações são o resultado de regras ou significados, ele descreve significados e regras como sendo constituídos através de nossas ações. Essa é a inversão fundamental. Eu não tenho uma determinação da ação a partir de regras ou do uso do termo a partir de significados. Eu tenho o contrário, né? Que a constituição do que é o significado de um termo e a constituição do que é uma regra é que é dada por nossas ações. Nós podemos falar sobre o significado de uma palavra ou sobre uma regra apenas no contexto de nossas ações, de seu uso efetivo. Não há linguagem fora do contexto de nossas práticas. Veja que o conceito de prática emerge com toda a força. Nossas ações não são o resultado de, não são determinadas por significados ou regras. Como descrito nos manuscritos finais de Wittgenstein, que são reunidos em um volume chamado Sobre a Certeza, no final das contas, eu cito, a prática deve cuidar de si própria. Fim da citação. Mesmo que a linguagem tenha um papel central em nosso ponto de vista sobre nossa experiência ou sobre o que supomos ser o mundo, aquele papel aparentemente transcendental atribuído pela herança kantiana, atrás dela há uma prática autônoma. E o que me interessa fazer emergir dessa leitura do texto de Wittgenstein é essa caracterização de uma prática autônoma constituidora de significado que se contrapõe à ideia de uma construção transcendental da experiência. Para concluir, meu último passo, um balanço e um retorno ao argumento kantiano, um debate que parece similar ao proposto aqui é a crítica de Donald Davidson à distinção entre esquema conceitual e conteúdo, e a incomensurabilidade e relativismo que resultam dessa distinção. Isso é um tema interessante de Davidson de trabalho. Seria interessante aproximar esses dois debates, não vou fazer isso. Me limito a dizer que o problema de Davidson é achar um solo básico para fundamentar a possibilidade de tradução que ele entende que se contrapõe à ideia de incomensurabilidade, ele chama de tradutibilidade. Diferente daquilo que é apresentado por Davidson, o que se propõe aqui é que Wittgenstein compreende a linguagem de uma maneira que mina, que abala o alicerce, até mesmo deste debate sobre o relativismo. Isso é um desdobramento bastante interessante dessa concepção que eu encontro em Wittgenstein, que é a reconfiguração do debate sobre relativismo e, em última instância, a indeterminação dos seus pressupostos. Uma vez que Wittgenstein rejeita a suposição de que a linguagem estrutura o que é um fato e determina nossas ações. A inversão proposta por Wittgenstein consiste em apresentar o uso e a prática como, entre aspas, a palavra precisaria de explicitação, de fundamento de uma linguagem particular. Então, um uso particular, uma prática particular, para usar um termo que aparece só 3 vezes nas investigações filosóficas, mas que é fartamente utilizado pelos comentadores, a gente tem que tomar cuidado para usá-lo, mas ele de fato é bastante útil. Você tem uma forma de vida, né, que se apresenta para nós como uma prática ou como um uso, e essa forma de vida, de alguma maneira, está na base da constituição de uma linguagem. Na medida em que o significado é dado pelo uso, o significado é dado no contexto de uma forma de vida. Né? De tal maneira que, ao invés de supor que o significado ou a linguagem determinam nossa apreensão do mundo, o modelo transcendental de leitura, tudo o que nós podemos dizer é que, eu estou reformulando o problema, nossas ações atuais estão conectadas com nossas práticas anteriores, e então que elas ocorrem em um contexto dado.
O objetivo de apresentar aqui esses vários pontos polêmicos sobre as investigações filosóficas, de uma forma rápida e resumida, é tentar assinalar a maneira segundo a qual Wittgenstein nos dá uma alternativa ao problema kantiano e, com isso, a grande parte da discussão contemporânea sobre linguagem e conhecimento. Ele nem supõe um acesso imediato ao mundo, nem nos apresenta um esquema transcendental alternativo ao esquema kantiano. Ao invés disso, recusa algo que parece ser um passo preliminar da formulação kantiana e, ao fazê-lo, dissolve todos os problemas metafísicos que se desdobram a partir dele. A dificuldade situada no núcleo dessa longa herança kantiana resulta da suposição, e é isso que vai ser recusado por ele, de que a única alternativa à suposição de uma experiência pura, de um acesso direto ao domínio da objetividade, é descrever nossas práticas como situadas em um contexto estabelecido por uma estrutura transcendental. A inversão apresentada nas investigações filosóficas recusa que nossas práticas pressupõem qualquer tipo de estrutura teórica, linguística ou intelectual. E aí, uma outra maneira de tratar desse tema, que eu não vou fazer aqui, é explicitar que aparece um conceito de prática no centro das investigações filosóficas, mas cuja característica fundamental é que não se pode falar aqui de uma prática determinada pela teoria, ou subordinada à teoria. No limite, talvez uma maneira interessante de dizer isso é que é uma prática que nem sequer se contrapõe à ideia de teoria. Né? É a recusa radical de qualquer tipo de intelectualismo presente no texto. Em termos kantianos, Wittgenstein recusa a concepção usual de que nossas práticas pressupõem teorias. Práticas e experiências não respondem a nada, a não ser a si mesmas, e ao contexto de práticas em que tem lugar. Essa descrição evita, ao mesmo tempo, tanto a suposição de que haja uma experiência pura, quanto a de que haja uma construção transcendental da experiência. A linguagem é parte de uma prática, em um dado contexto. O que é um fato para nós depende de nossas ações anteriores e se situa no contexto de nossas ações presentes. Nós podemos até mesmo descrever esse contexto de práticas compartilhadas como um sistema ou como alguma coisa que se assemelha a um esquema conceitual. Mas ela não pode, no final das contas, por ser a própria prática, se apresentar como uma pressuposição transcendental de nossas ações e descrições. Não se trata aqui de dar mais um passo para trás. No final das contas, eu cito, tudo que nós podemos dizer é que nós apenas fazemos dessa maneira. Isso é uma passagem que está no primeiro parágrafo das investigações. Tudo que nós podemos dizer é que apenas fazemos dessa maneira. Essa concepção sobre uma prática que cuida de si própria certamente não é de fácil assimilação e exigiria uma apresentação muito mais cuidadosa. Mas a preocupação aqui não é apresentar essa descrição detalhada da concepção de Wittgenstein sobre o uso e sobre prática, mas tentar encontrar uma perspectiva wittgensteiniana da filosofia contemporânea e, para além disso, esboçar de maneira preliminar uma concepção que poderia ser apresentada como um perspectivismo wittgensteiniano, sem relativismo. Obrigado.